Algumas pessoas entraram em contato com a gente nos comentários do canal pedindo pra gente fazer uma crítica a respeito de um filme que estreou na semana passada na Netflix chamado Dias Sem Fim. Não, esse não é um filme sobre a nossa quarentena, é um outro filme. Humor e piadas. Esse é um filme de drama que fala sobre uma família disfuncional, sobre uma pessoa que tenta não seguir os passos do pai, mas acaba seguindo sem querer, ou talvez inconscientemente querendo, sim. Mas enfim, é um filme que é dividido em 3 linhas temporais. E é por isso que tem feito algumas pessoas ficarem confusas a respeito. Então, ao invés da gente fazer uma crítica, a gente vai fazer o temido e famigerado explicado. A gente vai explicar aí essas linhas temporais e explicar um pouquinho sobre este filme que a gente viu aí por recomendação de vocês mesmos, né? Muitas pessoas aí do canal falaram pra gente dar uma olhada nesse vídeo e a gente resolveu ir lá ver. A gente foi lá ver e a gente tem algumas coisas a considerar aqui. Então, se você quiser saber, fique com a gente. Antes de começar, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal. O seu feedback é muito importante pra gente, né? Como a gente sempre fala, a gente sempre pontua isso aqui. E também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente tem lançado aqui no canal. Claro, se você gosta de redes sociais, a gente tá no Facebook, no Twitter e no Instagram também. Se você quiser seguir a gente nessas redes sociais, os links estão aparecendo para você aí na tela agora. Então esse filme, né, ele conta a história do Jacquor, que é um personagem interpretado pelo Ashton Sanders. Ele é um cara que tem uma família disfuncional, ele tem vários problemas com o pai, principalmente, que entrou na vida errada, foi preso e tal. E ele, por várias vezes, tenta sair dessa influência, tenta sair dessa vida, né, de uma família realmente muito complicada, mas no fim das contas ele acaba sendo preso também. Isso que a vida desse rapaz não foi fácil, né, tipo, ele presenciou tudo de ruim que podia presenciar numa família, né, tipo, tráfico de drogas, briga de gangue, o pai não presta, tipo, um monte de coisa, só uma coisa saudável na vida dele. E no fim das contas, por uma série de eventos, esse tal de Jacquor, ele acaba sendo condenado à prisão perpétua e tendo o mesmo destino que o pai dele, coisa que ele tanto queria evitar. É um filme muito bom, inclusive. O problema é que ele é um filme que pode deixar algumas pessoas confusas por conta dessas 3 linhas narrativas que o filme aponta. Isso faz com que as pessoas se perguntem o que está acontecendo, em qual determinada parte está esse filme, qual determinada parte da história esse filme está. As pessoas ficaram um pouco confusas e, de certa forma, estão certas em estar confusas, porque o filme tem esse pequeno problema de direção de não conseguir delinear certinho quais são as 3 linhas narrativas que ele está seguindo. Então acaba sendo até um ponto negativo a respeito do filme, mas não tem problema, tipo, quando chega no final as pontas começam a se juntar e o filme começa a fazer um pouquinho mais de sentido. Só que não é todo mundo que conseguiu notar isso. Então a gente acompanha primeiramente a vida do próprio Jacquor. A gente vai acompanhando a história dele e a gente percebe que depois de tantos abusos que ele sofreu na infância e adolescência, ele queria a maior distância dessa vida de crime, dessa vida problemática que o pai dele trouxe para a vida dele. Então ele primeiro tentou ser rapper, depois ele foi trabalhar numa loja e no fim das contas ele estava tentando realmente levar essa vida totalmente afastada desse meio criminoso. Só que quando ele vai trabalhar nessa loja, ele começa a perceber o racismo que existe nas pessoas, né, na sociedade em si. Ele começa a perceber que existe um racismo muito grande, então ele começa a ficar com ódio, ele começa a ficar irritado, ele começa a ficar realmente muito entristecido até com essa situação de ele não conseguir levar a vida dele adiante sem precisar passar por essa questão tão delicada e tão terrível, né, que é o racismo hoje em dia, principalmente onde o filme se passa, lá nos Estados Unidos, onde o racismo é estrutural, como em todo lugar, na verdade, mas o racismo realmente é um problema muito grave lá nos Estados Unidos, como a gente já pode acompanhar em vários noticiários. No fim das contas, o Já, né, vamos chamar ele assim, o Já ele acaba se aliando a um traficante para ajudar ele a matar o outro traficante rival. E é aí que os problemas dele começam. Enfim, dá uma confusão generalizada, o Já acaba sendo preso, na prisão ele acaba matando um antigo amigo dele, que ele descobre que era um X9, né, tava trabalhando para aquele outro traficante que morreu e ele foi mandado para lá para matar o próprio Já, então tudo isso acaba transformando a vida dele num inferno. E aí que as coisas começam a ficar complicadas, quando as linhas narrativas começam a ficar um pouco bagunçadas. Então a gente vai explicar para você quais são essas linhas narrativas. A primeira delas se passa na noite em que o Já comete esse crime. A primeira coisa que acontece é que ele não quer fazer esse crime, ele não quer cometer esse crime, mas no fim das contas ele acaba ouvindo uma conversa que faz ele mudar de ideia.
A gente acompanha isso depois, que ele ouviu essa conversa e essa conversa fez com que ele tomasse a decisão de encarar essa missão, entre aspas, de matar o traficante. O traficante que ele tem que matar é um tal de Malcolm, né? E esse Malcolm, ele é velho conhecido da família do Já, porque era ele que fornecia, quando era mais jovem, ele fornecia as drogas pro pai do Já. Então ele tem uma certa raiva desse cara, porque ele que fazia o pai dele ficar drogado, ficar violento, ficar uma pessoa intratável, na verdade, e fez com que a vida dele fosse um inferno na infância e na adolescência dele. Então tem, obviamente, ali uma ponta de revanche, uma ponta de vingança nessa tentativa de matar o Malcolm. Aí a gente tem um flashback do filme, né? O flashback mostra o Já indo falar com o Malcolm, pequeno ainda, tipo, quando ele já era mais novo, falar pra ele parar de vender drogas pro pai dele, porque a vida estava realmente insuportável dentro da casa. E isso fez com que ele tivesse essa atitude de ir lá falar com o traficante para evitar que ele continuasse vendendo drogas e não fizesse com que a família dele fosse totalmente destruída por conta disso. Aí, assim como num filme com aqueles vilões caricatos, né, o Malcolm dá uma risada e fala para ele, olha, não vou parar de vender droga pro seu pai porque ele é o melhor cliente que eu tenho. Então eu não vou parar de vender drogas para ele. E aí o menino volta para casa triste, desiludido com tudo, sabendo que a tortura ainda vai continuar, o pai dele vai continuar sendo viciado em drogas. E aí é isso que faz com que ele, já adulto, resolva finalmente matar o Malcolm. É uma vingança e é aí que esse ciclo se fecha. O que faz com que esse filme seja um tanto quanto confuso é que ele começa no momento do assassinato, passa para o menino na prisão já, né? O já está na prisão, e ele depois fica relembrando a sua infância e adolescência junto com o pai, e depois a gente volta para esse momento do assassinato. Então o filme ele tem esse truque de roteiro, né? O filme começa já no final, depois ele conta toda uma história que dá uma volta para depois fechar o ciclo de novo na cena que a gente encontrou ele lá no começo do filme. Isso deixou algumas pessoas um pouco confusas porque ficaram achando que eram dois crimes diferentes, e não é. Esse é o mesmo crime, só que cometido assim, tipo, o filme, né, a forma com que o filme monta essa história é mostrando o assassinato primeiro, depois a história, depois a gente volta lá pro começo para poder entender tudo, né, a gente revê a cena já entendendo os motivos e os porquês daquele crime ter sido cometido. Aí tem a questão também da cena da morte, que esconde também mais um pequeno segredo ali, que faz com que as pessoas fiquem um tanto quanto desconfiadas das coisas que estão acontecendo. Mas toda essa cena da morte também traz mais um pequeno segredo que fala aí sobre a amizade do Já com o TQ, né? É TQ que fala lá nos Estados Unidos, mas eu não sei pronunciar dessa forma, então vou falar TQ. Você sabe quem é se você assistiu o filme. Então, eles são amigos, eles têm uma proximidade, e depois na prisão, o Já mata o TQ. É aquele amigo que eu falei no começo, que ele mata lá porque acaba sendo meio que uma espécie de informante e foi mandado para prisão para poder matar o Já lá dentro. O Já, ele percebe que o TQ foi escolhido para matar o Stuna, que é o traficante ao qual ele se aliou, para poder matar o traficante, o outro traficante, o Malcolm, que é o cara que viciou o pai dele em drogas. E ele acaba vendo que o TQ não consegue cumprir essa missão. Então aí a gente tem a segunda linha temporal, que é a linha do presente, onde o Já percebe que o TQ foi enviado para poder matar ele dentro da prisão. Ele percebe, ligando esses pontos, né, ligando todo o passado, ele consegue ligar o fato de que o TQ tem ligações com o Stuna e foi enviado lá dentro para poder matar o próprio Já. Então o que acontece? Quando eles se encontram, né, tem aquele abraço quando eles se encontram, e o Já acaba matando o TQ, justamente porque sabe que ele foi enviado ali para matá-lo. As pessoas ficaram meio confusas a respeito sobre a motivação, por que ele matou aquele que era o amigo dele. É por causa disso, porque ele sabe, ele sacou que ele foi enviado lá para poder matá-lo. O Já, que já tinha feito novos amigos, né, logicamente, ele acaba tendo a morte do TQ encoberta por eles. Tipo, as pessoas conseguem encobrir essa morte e não jogar nas costas dele. O Stuna, que também foi preso, né, que é o cara que foi o mandante do assassinato do Malcolm, quando ele sai da prisão, ele mata um dos aliados do TQ, porque percebe a tentativa de assassinato. Ele foi ali justamente para isso, ele estava com essa intenção de assassinar as duas pessoas que estavam ali dentro. Então a partir daí, a partir dessa prisão, né, o Já, que já está conformado que vai ficar a vida inteira dentro da prisão, ele começa a tentar ser um bom pai. Ele tem uma criança pequena com uma ex-namorada, ele conhece o filho que vai ser levado para ele lá na penitenciária onde ele está, então ele acaba tentando ser uma boa pessoa, tentando melhorar depois que ele consegue a sua vingança. Porque o filme todo, na verdade, trata disso, trata de vingança. E o filme ainda termina com
uma mensagem de esperança, uma mensagem que deixa as pessoas até com certa esperança, mesmo que os personagens principais estejam na prisão, que é o fato da reconciliação do Já com o pai dele, o JD. Os dois estão estremecidos por conta de todo o histórico de violência, por conta de todo o histórico de abuso que houve entre eles, e eles acabam se reconciliando de uma forma que mostra para nós, espectadores, que o próprio JD também, enquanto era criança, enquanto era adolescente, foi vítima de muitos abusos, foi vítima de muita violência e principalmente foi muito vítima de racismo também, assim como o filho dele acabou sendo depois, na época que ele estava trabalhando na loja e tal. Então eles percebem que tem essas similaridades e eles percebem que a criação deles foi muito parecida. Então, na verdade, tudo isso não é culpa deles, é culpa de uma violência estrutural que vem acontecendo de geração para geração, e isso vem sendo passado por conta de toda a opressão que a sociedade coloca em cima desse público mais pobre, desse público mais marginalizado, vamos dizer assim. Infelizmente, essa é a verdade, o público, né, mais pobre, o público de subúrbio, é sempre mais marginalizado, e isso acaba sendo um fardo para eles, e o pai passa para o filho sempre colocando a carga em cima da geração seguinte. Eles acabam se entendendo e acabam se reconciliando dessa forma e tentam então viver uma vida um pouquinho melhor, apesar da prisão, apesar de todas as coisas que aconteceram antes. Essa é a mensagem que o filme quer passar. O Dia Sem Fim tem essa mensagem que mostra toda a questão da vingança, porque o Já queria acabar com o cara que acabou com a vida dele de certa forma, porque viciou o pai em drogas, e o pai também, que tem uma história já também de racismo, uma história de violência contra ele, e acabou jogando isso no filho. A gente vê isso muito na vida real mesmo, a gente vê isso com histórias que a gente vê na televisão, no jornal, de pessoas que foram criadas de uma forma violenta e só sabem criar outras pessoas da mesma forma com que foi criado, então elas passam essa violência para frente. Infelizmente, essa é uma verdade que acontece, mas aqui neste filme, pelo menos, a gente tem essa reconciliação e, de certa forma, um final feliz. Bom, é isso, acho que é isso. Então, bom, eu não achava necessariamente que o filme precisasse ser explicado, mas como pedir explicação, a gente entrega a explicação. A gente foi pesquisar, logicamente, a respeito. A gente tem alguns links a respeito dessa explicação que a gente foi ler para poder mostrar para você também. Os links estão na descrição, caso você queira ler os originais. E a gente tem também a nossa percepção de quando a gente foi assistir o filme, a gente colocou algumas coisinhas aí. Mas agora é com você. Se você precisa de mais alguma coisa, precisa falar sobre o filme, gostou, não gostou, deixa nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em receber aí sua opinião também. Ok? Um abraço pra você e a gente se vê aqui no canal 5 Tons no 51º dia de quarentena. Tá difícil, tá complicado, mas é isso aí, precisa, né? Tchau.